Marcas de tiros pela lataria do táxi. 2 jovens foram baleadas. Elas entraram no veículo depois de sair de um baile funk. Uma moto parou ao lado do táxi e os ocupantes começaram a atirar. O taxista chegou a bater o veículo. O deboche das meninas do short roubado. Elas furtaram a peça de roupa, foram detidas e na delegacia cantaram e defenderam a amizade bandida. Menores são detidos depois de roubar 2 bicicletas, cada uma no valor de R$ 4.500. Caos no Hospital Infantil de Vitória. A angústia de mães e pais à espera de atendimento para os filhos. Comerciante é assassinado momentos antes da festa de aniversário. A família já se preparava para cantar o parabéns. Moradores de Cariacica reclamam do aumento de assaltos após a desativação da base da PM. A CPI do Pó Preto vai fazer a 2ª reunião e conta com a ajuda de especialistas da área médica para entender melhor o problema. Mais da metade dos capixabas sofrem com problemas respiratórios, é o dobro da média nacional. E hoje o Tribuna Notícias, primeira edição de sábado, discute os relacionamentos amorosos. Quando o sim do altar termina em morte, há como identificar um namorado ou namorada com tendência agressiva? O que fazer para fugir dos psicopatas? Como superar a separação? Um doutor em psicologia dá as respostas. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa tarde. Jovens são baleadas depois de sair de um baile funk. Elas entraram em táxi com outro rapaz. Durante a corrida, uma moto parou ao lado do veículo. O carona começou a atirar. O taxista entrou em pânico, chegou a bater o veículo. 6 marcas de tiro, todas no vidro traseiro, todos direcionados para os passageiros que haviam acabado de entrar no táxi após saírem de um baile funk que acontecia neste local, uma boate localizada no bairro Santa Cecília, em Cariacica. O fato aconteceu por volta das 4h30 da madrugada. O taxista conta que 300 metros antes de ele pegar ali a pista da BR, uma moto emparelhou do lado direito dele. Nela estavam 2 rapazes. O carona começou a efetuar disparos contra o vidro traseiro, onde estavam os passageiros. Ele tentou ainda se livrar daquela situação, só que acabou batendo lá no meio-fio da pista e por ali mesmo ficou. Os passageiros, 2 meninas e um rapaz, saíram correndo de dentro do carro, pegaram um outro veículo e sumiram. A menina saiu bastante ensanguentada, né? E saiu outros 2 e logo depois apareceu um táxi, um carro branco, eu acho que é um Siena pela frente dele. Eles embarcaram no carro para prosseguir para um médico, né? O hospital mais próximo. O taxista conta que foi pegar um outro passageiro que cedeu a corrida para os adolescentes e o rapaz e que nada suspeitou. Veio brincando por dentro do carro. Não fala que era briga, fala, veio rindo. Não saí correndo, saí normal com o carro devagar. Se eles tivessem falado alguma coisa, eu não levaria, né? Porque eu nem lá matou mais. Eu fui lá porque me ligaram para me pegar o cliente, eu fui lá pegar um cliente, mas foi outro. Ele mandou levar um amigo dele, né? Os tiros atingiram o banco na altura da cabeça, local onde estavam as 2 adolescentes de 14 e 15 anos. Elas foram feridas no braço e a outra no abdômen. Inicialmente foram socorridas para o PA de Itacibá e depois transferidas para o Hospital Antônio Bezerra de Farias. O rapaz saiu ileso. Quase todos os tiros furaram o banco e atingiram o capô. Este, por pouco, não acertou a tranca do porta-malas. A vontade de correr só, né? Tentar sair correndo lá do carro, mas não deu tempo não. Eu não consegui fazer a curva e acabei trepando no meio-fio no outro lado da vista. O estado de saúde das jovens feridas é estável. O roubo de um short e a revelação de 5 jovens detidas. Elas andavam em bando e demonstraram frieza diante do furto. Declararam apoio a quem continua no caminho errado. 5 jovens detidas dentro de uma delegacia. Mesmo com a situação, elas fazem graça e parecem não se importar com as consequências. Dessas, 3 são menores de idade. As outras 2 são Letícia Chaves da Silva e Adriele Casimiro Neves, de 20 e 23 anos, respectivamente. Apesar das algemas nos tornozelos, elas brincavam o tempo todo. E a roupa era de quem? Não era minha, não. E era de quem, então? Margarida. A mulher do patrão?
A roupa que a menina pegou, o short, não vai fazer falta pra eles, não. Eu tava com a menina que roubou. Quando alguém tá com pouco, farelo come, não é? Amizade, não, a gente nunca abandona. Pode ser bandido, traficante, tudo. A gente não abandona, não. Amigo é amigo, não abandona, não. Mas ela tá na rua e você tá algemado. Ela tá na rua, não. O grupo esteve na Delegacia Regional de Serra por furtar uma peça de roupa em uma loja no bairro Parque Residencial Laranjeiras. Este short foi encontrado com Adriele. A polícia militar fazia uma ronda no bairro quando viu o grupo das 5 meninas. Uma delas estava com o short na mão, que ainda estava com a etiqueta. Ao confirmarem com o dono da loja, descobriram que se tratava de um furto. Elas não disseram quem cometeu o furto, mas confirmaram que estavam juntas no momento do crime. As menores foram entregues às famílias. As maiores pagaram fiança e foram liberadas. Menores são detidos em Rio Marinho, Vila Velha. Eles circularam pelo bairro com um carro e estavam com um simulacro de arma. De acordo com a polícia, o grupo havia acabado de roubar 2 bicicletas na Praia da Costa, cada uma no valor de R$ 4.500. Depois de detidos, eles levaram os policiais até a casa onde haviam guardado as bicicletas. Um maior que estava também com o grupo foi detido. Todos foram encaminhados para a delegacia do município. Comerciante é assassinado no dia do aniversário. A família preparava uma festa surpresa quando o crime aconteceu. Ele era dono desse bar. O comerciante João Luiz Rodrigues completava 59 anos ontem. Ele morava aqui no Alto Boa Vista, em Cariacica. E a família preparava uma surpresa para cantar o parabéns. Seu João precisou ser retirado de casa para que a surpresa chegasse. Ele saiu de casa por quê? Para poder cantar parabéns para ele. Iam fazer uma surpresa trazendo o que para casa? Bolo. E foi nessa hora que tudo aconteceu? Foi. Pois é, enquanto a filha tentava entrar dentro de casa escondida para fazer a surpresa para o pai, ele e os amigos desciam aqui pelo morro. Era a deixa certinha para que seu João não visse tudo o que estava acontecendo. Ele se distanciou cerca de 30 metros de casa, quando mais ou menos neste ponto aqui da rua Manuel Andrade, acabou encontrando o assassino. O homem estava encapuzado e disparou 3 vezes, 3 tiros fatais. O assassino fugiu e seu João não teve nem chance de socorro. A surpresa cancelada porque a vida dele foi interrompida aos 59 anos de idade. A família prefere o silêncio. Todos estão abalados com o que aconteceu. O motivo e a autoria do crime estão sendo investigados. A desativação de um DPM está tirando o sossego dos moradores em Cariacica. O comerciante nos apresenta a atual estrutura da Associação de Moradores de Morada de Campo Grande, em Cariacica. É impossível ficar muito tempo dentro do local. Sujeira por toda parte, banheiro inapropriado, cozinha desativada. Do lado de fora, lixo deixado por moradores de rua que utilizam a varanda como abrigo para dormir. Este local, por muito tempo, foi base da Polícia Militar. Os moradores contaram que quando a Polícia Militar utilizava a associação como base, além do bairro Morada de Campo Grande, outros 7 bairros eram beneficiados com policiamento constante e atendimento rápido. Mesmo com toda essa situação precária, os PMs permaneceram aqui por 6 meses, até que a energia foi cortada. Aí ficou impossível continuar no local. Levaram o fio da energia elétrica, entendeu? Cortaram ali, aí eles não vieram mais porque levaram a geladeira, a televisão que tinha aí. A desativação da base, devido à falta de recursos para manutenção, refletiu no aumento de assaltos. Pessoas sendo assaltadas na porta de casa, estudantes sendo assaltados aqui nas ruas escuras, vários assaltos de carro, assalta casa, assalta celular. Tudo depois que a polícia saiu daqui. A Associação de Moradores foi construída e mantida pela própria população. Mais uma vez, eles pedem a colaboração do poder público para ter de volta a segurança do bairro. Que tomasse posse, olhasse essa área aqui para fazer uma creche, continuasse um módulo ou um CRAS, trazer um benefício para a comunidade, entendeu? E voltar a funcionar isso aqui como um módulo policial.
De acordo com o comando da Polícia Militar, as equipes foram deslocadas para viaturas e motos para reforçar o policiamento na região. Já a Prefeitura de Cariacica disse que, apesar da demanda não ser de responsabilidade deles, está à disposição dos moradores para resolver o problema. Pais em desespero e sem saída. Uma peregrinação em busca de um pediatra para os filhos. O repórter Rafael Schuller acompanhou o drama no Hospital Infantil de Vitória. Noite difícil para muitas mães e crianças. O atendimento no Hospital Infantil de Vitória não funcionava. Pessoas ficaram horas à espera de um médico. Meu sobrinho tem 7 meses, tá lá, deu 2 convulsões dentro de casa. Eles pediram, foi transferido da unidade de saúde da Ilha do Príncipe para cá, eles pediram para aguardar. E eu tô aguardando até agora, desde 2 horas da tarde, e ninguém faz nada. Mães foram embora, outras mães procurando outros PA, mas nenhum PA tem médico. Os municípios encaminhavam os pacientes para receber tratamento médico no Hospital Infantil de Vitória. Esta dona de casa saiu de Vila Velha com a irmã machucada e encontrou um hospital em más condições. Lá dentro tá lotado, tem muita criança e tem gente que tá lá desde meio-dia lá dentro, esperando para ser atendido. A todo momento chegavam mais pacientes com crianças no colo. A situação fica ainda pior. Além das muitas horas de espera, o local estava sem água. Os banheiros estão sem água, não tem água para dar banho na criança, não tem água para beber, não tem água para nada. Bom, essa é a situação aqui no Hospital Infantil de Vitória. Nessa sexta-feira, são 11 horas da noite, pessoas chegaram aqui ainda de dia, não conseguem atendimento e muito menos informação. Nem nós que somos da imprensa fomos atendidos pelas pessoas aqui do hospital. Tentamos falar com um assistente social que fica na recepção. Mesmo batendo na porta e ouvindo vozes do lado de dentro, não fomos atendidos. Este pai chegou às 6h30 da tarde, cansou de esperar e desistiu de receber atendimento. Pergunta para um, eu não vou falar nada não. Espera. A gente espera, nada. Menino, como é que o menino vai ficar sem comer? Os pais, coitados, não tem dinheiro para comprar lanche, não tem nem água para dar para as crianças. Eles mandam pegar a senha aqui e fica mofando, todo mundo aí sentado. A direção do Hospital Infantil informou que a falta de pediatras em outras unidades sobrecarregou o atendimento no local. Sobre a falta d'água, o abastecimento foi afetado por conta do incêndio na subestação elétrica da Cesan. Hoje, a situação está normalizada. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna deste sábado, 28 de fevereiro. 146 mil vão perder direito ao seguro-desemprego no estado. Na foto principal, negócios pela internet que fazem sucesso nos bairros. Banestes vai lançar edital de concurso com salário de até R$ 3.153. 39 tentativas para tirar a carteira de motorista. Policiais vão decidir venda do Campo do Caxias por R$ 85 milhões. E você vai ver ainda em destaque no jornal A Tribuna deste sábado. Musa é perseguida pelos gordinhos. Modelo sai do coma depois de 40 dias. E enxurrada de utilitários esportivos. Na próxima segunda-feira, a CPI do Pó Preto vai se reunir mais uma vez. Em discussão, o problema que atrapalha a vida de muitos moradores da Grande Vitória. Nas janelas, o ar entra por uma pequena abertura. Nem assim o dono da casa se livra da sujeira. Esse pó preto aí dentro do vidro foi retirado da varanda. Até mesmo a folha mudou de cor. Essa é a realidade de muitos moradores da Grande Vitória. O que mais preocupa é a saúde. Estudos indicam que 55% dos capixabas sofrem algum tipo de problema respiratório. O índice representa mais que o dobro da média nacional, que gira em torno de 20%. Isso pode estar relacionado à poluição do ar. A Assembleia Legislativa criou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o pó preto. Os trabalhos devem durar 90 dias, mas o prazo pode ser prorrogado. O presidente da CPI é o deputado estadual Rafael Favato. O prazo regimental é de 90 dias, ele pode ser prorrogado até terminar o trabalho. Né? Terminando o trabalho, com o relatório final, o relatório conclusivo, esse relatório será encaminhado ao Ministério Público Federal, Estadual, ao PROCON, à Defensoria Pública.
a justiça, de uma maneira geral, para que a justiça tome a devida providência. A CPI vai usar estudos já desenvolvidos sobre o assunto para elaborar o relatório. Vai recorrer também a resultados parciais de análises que ainda estão sendo feitas pela Universidade Federal do Espírito Santo e pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente. Médicos, ambientalistas e professores foram convidados a participar da CPI. Tem um estudo em andamento que ele vai ser usado de forma parcial, porque pelos estudiosos diz que vai demorar 3 anos, mas a gente quer essa prévia de 1 ano para que através desse estudo também complemente os relatórios anteriores, para que aí sim a CPI possa ter um embasamento técnico, científico, através de pessoas sérias, competentes da nossa sociedade, os nossos ambientalistas, né, os nossos técnicos, e aí sim possamos fazer um levantamento correto da origem do pó preto. O relatório será entregue à Justiça para que as providências sejam tomadas. O presidente da ONG Juntos SOS Espírito Santo Ambiental sabe que a luta é difícil, mas acredita em mudanças. Nós estamos tecnicamente muito bem preparados para ajudar a CPI. Se depender do Juntos SOS Espírito Santo Ambiental, a CPI vai ter sucesso no intuito de melhorar as garantias de saúde e qualidade de vida do cidadão capixaba. Empresas entregaram planos de contingência para o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Para o jornal A Tribuna, a ArcelorMittal Tubarão disse que um dos planos prevê a instalação de novos equipamentos e reforma de alguns já existentes para melhorar a eficiência. Alguns trabalhos já estão sendo feitos. A Vale foi procurada para informar medidas que foram entregues ao órgão ambiental, mas preferiu não divulgá-las. Crime bárbaro na região serrana. O marido matou a mulher a golpes de ferro. O caso aconteceu no bairro João Valim, em Afonso Cláudio. Marcos Antônio da Silva, de 38 anos, brigou com a esposa Marilza Ferreira e usou uma barra de ferro para matá-la. O casal tem uma filha de 3 anos. Parentes disseram que o acusado já fazia ameaças e era usuário de drogas. E eu estou aqui com o doutor em psicologia, Adriano Jardim, que vai falar sobre relacionamentos que terminaram de forma trágica, violência, agressão e, claro, como fazer para fugir ou terminar um namoro, um casamento sem consequências graves. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Pois é, mas antes nós vamos ver 2 casos que chamaram a atenção da sociedade capixaba. No primeiro, o marido foi atacado pela esposa. O pedreiro de 37 anos foi encontrado desmaiado na sala de casa. No banheiro, onde a briga começou, até o vaso sanitário foi arrancado do lugar. Ela pegou a faca. Quero ver se você é mulher para meter essa faca em mim. Vai lá, mete. Ela foi e largou a faca. Nesse largar a faca e ela xingando e discutindo que ela também é bruta e eu também sou bruta, a gente gritando, discutindo, eu fui dar um tapa no som que estava em cima do sofá. Joguei o som no chão. Quando ela veio que eu estava indo pro banheiro, eu já senti o corte da faca quando ela veio. Quando ela veio, ela bateu aqui no meu ombro e eu caí no chão. Sidney Pereira de Oliveira foi alvo de 4 facadas e não fosse a ajuda dos parentes em socorrê-lo, teria morrido no local. A fúria da companheira dele, a técnica em enfermagem, Neuzeli Rosa da Silva, de 27 anos, foi motivada por ciúmes. A minha ex-mulher ligou para falar sobre a minha filha e ela ficou com ciúmes disso aí. Quem esteve com o casal antes do ocorrido mal acreditou no que aconteceu. Os dois passaram a noite entre amigos na frente de casa, bebendo, jogando dominó e fazendo planos para o futuro. Mas depois que a bebida acabou e todos foram embora, a possessividade da jovem falou mais alto. Ela falou que nunca foi presa e nem vai, porque ela já fez e continua fazendo. Mesmo que eu possa gostar muito dela ou não gostar, quando uma pessoa quer te matar, você não tem como viver. Agora eu vou esperar o quê? Ela me matar de verdade? Passar a faca no meu pescoço? Doutor, nesse caso é que muita gente às vezes espera, não é? O que nós vemos aí é um caso extremo, né, Jorge? Que chega à violência, à agressividade, mas de um completo despreparo emocional para a convivência a 2, né? Para a compreensão de que eu não detenho a posse do outro, mas eu estou com o outro. E eu tenho que, então, dar estatuto para esse outro de existência. Quer dizer, eu tenho que ser capaz de compreender que o outro, às vezes, não vai corresponder à minha expectativa. E isso não me levar a uma frustração extrema a ponto de eu querer agredi-lo quando ele não faz aquilo que eu quero. Quer dizer, ele já estava até mudando algum comportamento dele para
ser aceito por essa mulher, não é? Exatamente. A gente vê aí as pessoas tentando se ajustar ao relacionamento e muitas vezes fazendo concessões e aceitando que esse nível de agressividade vá subindo de um tom de voz mais alto para, de repente, uma manifestação de agressividade física mesmo, né? Pois é, e a gente tem um outro caso do marido que matou a mulher e ainda avisou a família. Vamos ver. Cleonice Ribeiro Ramos dos Santos, de 44 anos, foi assassinada por esganadura. Josan Pereira Santos, de 27 anos, teria matado a mulher com as próprias mãos. Os primos da ex-mulher foram chamados por Josan para ver o que ele tinha feito. Quando chegou a entrar, ainda disse que viu o corpo lá, saiu correndo e veio cá me avisar. O corpo de Cleonice estava sob esse colchão no quarto. Marcas, segundo a polícia, só havia nas mãos, como se ela tivesse tentado segurar uma faca pela lâmina. Josan ainda voltou à casa do ex-sogro, confessou o que tinha feito e ameaçou a família, dizendo que mais 2 estavam marcados para morrer. As 2 pessoas provavelmente ia ser minha filha e o meu filho, que é o mais velho. Doutor, por que termina assim? Então, aí a gente vê nesse caso a banalização da violência, né? Quer dizer, há um sentimento de uma das partes, no primeiro caso a mulher, no segundo caso o homem, né? De que ele tem autorização para agir assim. Quer dizer, eu estou autorizado, eu tenho um sentimento, a outra pessoa não fez aquilo que eu queria que ela fizesse e aí eu tenho total autorização de agir com agressividade. E a banalização na medida em que há, inclusive, o aviso, né, para a família de que, olha, eu agi assim, eu estou agindo assim e eu estou no meu direito, né? Muitas vezes nós vemos a verbalização de sujeitos que perpetram esse tipo de ato agressivo nesse sentido. Quer dizer, não, mas eu estava no meu direito. Isso é um desvio Desculpa, isso é um desvio de comportamento ou uma doença, a gente pode isso é um desvio de comportamento, isso é quando a situação de possessividade, de ciúmes, ela, né, toma uma proporção muito além daquilo que seria simplesmente você querer controlar a vida do outro, né? E aí isso ultrapassa completamente o limite, né? Agora, é importante que a gente compreenda que isso começa lá atrás, começa quando eu tenho, dentro de uma certa padrão de normalidade, começo a aceitar a possessividade, começo a aceitar que eu estou certo de querer controlar o outro. Não pode isso. Porque isso não pode, porque isso faz parte de você entrar num caminho que nem sempre vai ir até as raias da violência, da agressividade, mas é sim um princípio equivocado da relação. Quer dizer, se eu estou com o outro, eu estou com o outro. Então eu tenho que ter uma preparação emocional para compreender que muitas vezes ele não vai estar na mesma sintonia, no mesmo movimento que eu, e isso tem que ser trabalhado para ser vivido numa boa. A pergunta que fica na relação. A pergunta que fica é se isso esburrar. E essa resposta, essa pergunta eu vou fazer para o senhor depois, porque nós temos a Camila, que tem uma dúvida. Vamos ouvir a dúvida da Camila. Meu nome é Camila, tenho 19 anos. Eu gostaria de saber, igual eu sou uma menina que me apego muito fácil, como que eu posso evitar para me machucar? Apesar de gostar de uma pessoa e a pessoa não te valorizar. A gente faz de tudo para agradar a pessoa, só que a pessoa não vê isso. A gente cria expectativa, cria uma coisa na sua cabeça onde as coisas não têm. Inventa que está namorando, por exemplo. Exatamente. Aí a gente vê, por exemplo, uma certa carência emocional e uma coisa muito comum de acontecer no consultório é essa busca, né, de mulheres que oferecem mais do que recebem e que aceitam, às vezes, inclusive migalhas. Quer dizer, a outra pessoa está com ela, fica dizendo para ela que gosta, mas, né, não demonstra com atitudes de comprometimento e ela fica oferecendo esse comprometimento o tempo inteiro. Então, parte da responsabilidade disso é dela que aceita isso. Então, como é que nós podemos fazer? Essa pessoa, ela não tem que deixar de ser amorosa e afetiva, mas ela tem que ter uma crítica na relação e oferecer esse afeto só para quem merece. O que são atitudes e não migalhas? Atitudes e não migalhas são assim, quando eu de fato cumpro aquilo que eu estou me comprometendo, quando eu cumpro os horários, quando eu cumpro as combinações, quando eu de fato deixo claro para outra pessoa o quanto eu gosto dela e o quanto o nosso compromisso envolve, por exemplo, exclusividade. Ok. Agora o dilema é a sombra do passado. Roda aí. Eu sou Jéssica, tenho 21 anos. Eu tive um relacionamento que eu tenho uma filha que não deu certo. Eu queria saber como que a gente faz para tocar a vida, para seguir adiante, sem ficar pensando no passado, sem ficar preso nas coisas que não deram certo.
E aí? Essa é uma das questões mais complexas, né? As pessoas ficam muitas vezes presas a vínculos passados, a sentimentos passados, e aquela frustração fica como que reverberando na vida da pessoa. Não há uma fórmula única para isso tudo, né? Para você conseguir resolver isso, virar a página, como a gente diz. Mas você tem que buscar investir em você, você tem que buscar resgatar a autoestima, porque muitas vezes essas frustrações acabam baixando muito a autoestima, a autoimagem da pessoa, e eventualmente, se a pessoa percebe que não está conseguindo, está presa naquele perfil ruminativo, fica com aquilo, né, lá dentro, ela procurar a avaliação de um psicólogo e o auxílio de um psicólogo, porque isso é investimento em você. Buscar um psicólogo, às vezes, é um investimento em você muito mais importante do que você investir numa academia, no corpo, né, ou na autoimagem. Ok, agora a dúvida de um rapaz é sobre ciúmes. Vamos ver. Então, eu sou o Luan, eu tenho 22 anos, eu queria saber... minha namorada, ela tem muito ciúme dos meus amigos. Como que eu faço para conciliar isso sem perder o lado da amizade e o lado afetivo, né, da minha namorada? Essa é a dúvida de muitos homens. Isso, não seja prisioneiro dos ciúmes. Não torne a sua relação, uma extensão dos seus ciúmes, da possessividade, e não se adeque à possessividade do outro. Não aceite essa relação de ciúmes e estabeleça espaços em comum e de individualidade. Mas para isso tem que ser fiel. Para isso, né? tem que haver confiança. Sem confiança não se faz nada. Doutor, e quando elas estão desacreditadas no amor? É a dúvida da Daniela, vamos ver. Sou Daniela, tenho 38 anos. Por que os homens mentem tanto? Porque o homem é mentiroso, ele acha que eles nasceram tudo 1º de abril. É o dia dos homens, é 1º de abril. É o dia dos homens, porque eu já passei, que eu já morei com um homem assim, mentiroso, me deixou chifruda e endividada. Como eu faço para perder esse trauma? Doutor, esse é um trauma que muita gente passa, hein, doutor? Então, nós temos que compreender duas coisas. Primeiro, na nossa sociedade machista, ainda existe um menor preparo para o aspecto emocional no homem do que na mulher. Então, às vezes, você vê o homem mentindo e traindo mais. O que significa que ele está menos preparado para esse aspecto. Mas é muito importante, né, dizer para a Daniela que ela não generalize. Da mesma maneira em que existem homens que têm esse despreparo, também existem homens com esse preparo, e isso está mudando hoje em dia. Né? Agora, doutor, se a relação esburrou, não tem mais jeito, o que deve ser feito? Aí é muito importante você poder compreender que a vida continua, que você tem que fazer um rescaldo, você tem que fazer uma avaliação do que deu errado, de quais foram os seus erros para você poder continuar e buscar esse investimento em si. E essa relação vai e vem? A gente está falando esburrou, aí esburrou, termina, depois esburrou de novo, termina de novo, e vai, volta, aí acaba, né, ficando com outras pessoas, volta. Como se dá essa relação? Como é que resolve isso também? Toda relação tem uma trajetória, e às vezes essa trajetória envolve términos e recomeços, né? Isso não é necessariamente um indicativo dessa relação ser uma relação imatura, mas é necessário que as pessoas possam compreender e recolher os seus aspectos emocionais e cada vez avançar mais no sentido da comunicação e da compreensão de um bom convívio. Ok. Né? Doutor Adriano, infelizmente o nosso tempo acabou, né? São muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui no Tribuna Notícias. Muito obrigado, eu que agradeço a você, Jorge. Mas antes, tem um recado. A gente fala do geral da violência, né? Mas a mulher acaba sendo, na média, os dados estatísticos, a maior vítima. Por isso, uma delegacia na capital funciona 24 horas em feriados e nos fins de semana. Fica na rua Hermes Curri Carneiro, número 350, na Ilha de Santa Maria, em Vitória. O telefone é o 3323-4045. É importante denunciar antes que chegue a um fim trágico, como que a gente mostrou, né? Fundamental. Essa compreensão as pessoas têm que ter, né? Tolerância zero com qualquer manifestação de agressividade. Ok, doutor, muito obrigado. E a seguir, modelo internado há mais de um mês sai do coma. A gente já volta. Modelo sai do coma 40 dias após acidente de carro. Afonso Rezende, de 37 anos, reagiu bem à retirada dos sedativos. Já responde a alguns estímulos e reconhece as pessoas durante visitas no Hospital Vila Velha. O modelo internacional foi internado após o veículo em que estava capotar na Rodovia do Sol no dia 18 de janeiro. Afonso Rezende era passageiro, sentava no banco de trás. O modelo saiu da UTI coronariana e foi para a UTI comum.
A equipe médica não sabe ainda se ele ficará com sequelas. E a gente fica por aqui, mas eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição às 7h20. Uma boa tarde, até lá!